como é que eu monto o roteiro de uma aula, né? Como é que eu faço para organizar o meu conhecimento de uma forma que uma outra pessoa compreenda? Primeiro passo, descubra a maior dor do cliente e ataque impiedosamente. Como é que é? Qual a sua maior dor? E eu vou atacar impiedosamente. Ah, como assim, Renato, atacar impiedosamente? Vamos lá. Eu faço orientação de mestrado, de doutorado, já orientei, sei lá, mais de 1.000 alunos em trabalho de conclusão de curso. É, já, já orientei muitos mestres, já orientei alguns doutores. É, e no meio dessa orientação, eu não sei se você se lembra, quando você estava, ou se você ainda está na faculdade, quando você foi construir o seu TCC, seu trabalho de conclusão de curso. A primeira coisa que eu escutei foi horrível, porque o cara falou assim, Renato, a última coisa que você faz é a introdução. Eu falei, como é que é? A introdução é o seu último tópico. Eu falei, e qual é o primeiro? O sumário. Como assim o sumário? E por que a introdução é a última coisa? Vamos lá. O mais importante que você tem é construir o sumário, porque você organiza o pensamento com começo, meio e fim. E depois que você tem o começo, o meio e fim, você vai recorrer a livros que vão... Aquilo foi teu elemento norteador. E você vai lá e vai pegando os livros e vai se utilizando dos livros para organizar esse pensamento que você de antemão organizou. Se você não fizer isso, você se perde. Alguém aqui tentou escrever um TCC e começou assim, vou falar sobre dano moral. Dano moral, aí pega um livro, aí o autor está falando de um jeito, aí tu vai na onda daquele autor. Daqui a pouco tu está escrevendo o livro que o cara escreveu, porque é o pensamento daquele cara. Aí tu pega um outro livro, aí tu já vai numa outra onda e você não consegue fazer teu TCC. O TCC, a primeira parte é começo, meio e fim, sumário. Ah, então você vai falar sobre o quê? Ah, eu vou falar sobre o dano... quer ver? Eu vou falar sobre desvio produtivo do consumidor, indenização pelo tempo de vida perdido. O Marcos Dessoni, quando criou aquilo, ele levou uma obra inteira dessa grossura falando só sobre esse tema. Ele não virou e enrolou o examinador dizendo assim, olha isso, gente, é transmissão de conhecimento, pensa nisso. Ele não virou e falou assim, direito do consumidor. O que é a relação jurídica de consumo? Quais são os direitos básicos dos consumidores? Quais são os danos produzidos? E chegou no desvio produtivo, que é uma espécie de dano. O examinador, quando ele olha isso, fala assim, esse aluno está me enrolando, ele não está conseguindo escrever essas 20 páginas e ele está me enrolando, eu estou ficando com raiva disso aqui. O cara que quer trabalhar com um tema, ele vai direto no tema, desvio produtivo, traz a problemática. Pessoas hoje têm o seu tempo roubado por empresas. Esse é o problema. Então ataque o tema. Quando eu comecei essa aula de hoje, eu virei para vocês e falei, a quem esse treinamento se destina? Pá, 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 pá. O que eu vou trabalhar? Pá, 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 pá. Me apresentei para aqueles que não me conheciam e estou dando conteúdo. Se você abre um livro e a capa é bonita e te fala sobre alguma coisa, eu quero na primeira página já, puf, direto no tema. Porque se você ficar rodeando, vou aqui, vou ali, dá sono e a pessoa não se interessa. Se o número de alunos não cai e o número de alunos só aumenta durante a minha live, é porque eu tenho certeza do que eu estou falando para vocês. Eu estou indo direto no que importa para vocês. Que não tem nada mais desestimulante que você começar um treinamento, que você começar uma live, que você começar uma aula e que não entre naquilo que vai melhorar a tua vida. Esse aqui é o grande lance. É isso. Então, primeira coisa, descubra a maior dor do cliente e ataque impiedosamente. Em um segundo momento, o que você vai ter que fazer? Construir esse discurso com começo, meio e fim.
Tudo tem que ter começo, meio e fim, gente. Se tem uma coisa... Vamos aqui, vamos fofocar um pouquinho. Se tem uma coisa que é horrorosa, horrorosa, tu já viu gente que tem o discurso com começo e meio, e meio, e meio, e meio, e não conclui? Não dá ódio, não dá vontade de levantar da cadeira, não dá vontade de empurrar e falar, vamos, porra! Ah, não. O discurso tem que ter começo, meio e fim. Porque senão fica uma coisa perdida. E aí, eu vou, quando criar o meu treinamento, seja o meu livro, o que quer que seja, eu vou atacar o tema. Porque a pessoa ela só comprou teu livro porque tu ia falar sobre aquilo. Então, tu ataca o tema. Depois que você faz começo, meio e fim sobre o tema,